Como em 14, perdemos a Copa, aquele resultado terrível que aconteceu e que o futebol brasileiro já vinha caminhando para um momento como esse, mas ninguém percebia isso, nem os meios de comunicação, tampouco os comentaristas, os aficionados ao futebol, aqueles que fazem parte desse contexto todo de futebol. Nem nós, profissionais da área, nós não percebíamos. Nós sentíamos que o momento não era oportuno, as coisas já não vinham acontecendo como nós queríamos, não era só com o futebol brasileiro, sul-americano de um modo geral, mas nós não percebíamos que o mundo estava se movimentando. Na contramão, o voleibol fazia um trabalho completamente diferente, observou o que a Europa apresentava, trouxe para aquilo que nós queríamos, ou melhor, que nós já possuíamos. Nós sempre fomos um voleibol de ataque, atacávamos com muita facilidade, mas não sabíamos bloquear, não tínhamos posicionamento defensivo, recepção, nós não trabalhávamos os fundamentos. E de repente o vôlei foi lá, olhou, observou, trouxe, adaptou aquilo que nós tínhamos, e nos últimos 20, 25 anos nós, no mínimo, estamos brigando pela 4ª colocação, mas quase que na maioria das vezes brigando pelo 1º e 2º. Uhum. E quer seja em vôlei feminino, masculino, praia, enfim. Quer dizer, houve uma mudança, e essa mudança acontecia no futebol mundial. As pessoas percebiam que os sul-americanos tinham grandes jogadores, mas eram desorganizados em todos os sentidos, como somos ainda hoje. Nós não temos federações consistentes, nós não temos uma CBF que realmente nos passe uma esperança e uma expectativa de que estamos num caminho. Nós ainda não temos isso. Então nós tínhamos que ter nos preocupado um pouco mais. Nós treinadores, nós imprensa de um modo geral, nós jogadores, nós tínhamos que ter nos preocupado. E de repente deixamos o futebol brasileiro. Exatamente. Olhando o futebol mundial. Exatamente. Não que a organização europeia ela seja diferenciada em todos os sentidos, não, mas eles nos mostravam caminhos que nós deveríamos ter nos alertado e corrigido para que não passássemos um momento como nós passamos. Hoje o futebol brasileiro ele tem que trabalhar muito para poder voltar a ser o primeiro do mundo. Assim como o voleibol brasileiro ocupou um espaço que dificilmente vai perder num curto espaço de tempo, talvez até médio. Pode ser que perca lá na frente, porque são ciclos, né? Isso tudo é muito relativo. Talvez tenhamos agora um problema na seleção, porque saímos de gerações vitoriosas no vôlei e, de repente, estamos pegando um momento de transição. Talvez isso aconteça, talvez não aconteça, pela capacidade dos nossos atletas de se reinventarem. E eu acho que é isso que nós buscamos também no futebol. Nós precisamos voltar a viver um grande momento. E só vamos viver esse momento se nós nos agruparmos, nos juntarmos, não da maneira como nós estamos fazendo, que tudo de fora é muito bom, tudo de dentro é uma porcaria. Aliás, o brasileiro tem isso, né? Então a pessoa às vezes tem que parar a sua atividade ou morrer para que ela possa ter um reconhecimento. O nosso país é assim. Nós trabalhamos dessa forma, nós aprendemos dessa forma, aliás, erradamente, mas aprendemos assim. E nós temos que passar a valorizar um pouco mais aquilo que é feito aqui dentro, aquilo que é trabalhado aqui dentro, para que nós possamos ter o nosso caminho, a nossa essência valorizada. Ninguém foi 5 vezes campeão do mundo por um acaso no futebol. Ninguém tem um Ayrton Senna por um acaso. Ninguém tem um campeão, um vice-campeão de surf por um acaso. É porque existe trabalho, existe capacidade. Então, se nós temos essa capacidade, nós precisamos apenas desenvolvê-la. E os nossos gestores precisam acordar, porque o mundo gira muito rápido. E com o advento da internet, então, as coisas ficaram com um dinamismo tão grande que você, às vezes, não consegue acompanhar a velocidade das mudanças. Tu sente que a seleção brasileira não está fazendo o mesmo movimento que a seleção brasileira de vôlei fez? Tu acha a seleção brasileira. Eu não sinto que o futebol brasileiro esteja fazendo o mesmo movimento que as equipes de vôlei fizeram. Entendi. A federação de vôlei fez lá atrás. Não sei se isso foi algo programado, preparado, ou se aleatoriamente acabou acontecendo. Ou se nós conseguimos juntar
e qualificarmos os nossos atletas ao ponto de serem quase imbatíveis nos últimos 20 anos. Entendi. Mas foi feito um grande trabalho. Se a CBF, a CBV, ela errou em algum momento, eu não sei. Fato é esse que nunca aconteceu com a CBF. A CBF nunca se preocupou com os nossos clubes, nunca se preocupou com as nossas federações. A CBF sempre foi, desculpem, mas um balcão de negociação, de negociações. Mas eu concordo contigo. Essa última diretoria que entrou estava começando a movimentar um pouco diferente todo esse eixo que já era viciado há anos e anos. E nunca foram punidas. Essas pessoas nunca foram punidas. Então, assim como na política, assim como em outras áreas, aconteceram coisas absurdas dentro das entidades que dirigem o futebol brasileiro. E, de repente, a culpa do 7-1 foi principalmente do nosso treinador e daquele grupo de jogadores que ali estavam. Erradamente. Todos nós que estamos e habitávamos em torno do futebol até aquele momento, fomos, de alguma forma, culpados por aquele resultado, por aquilo que vinha acontecendo há 25 anos atrás e que nós não percebêramos em momento nenhum. Deixamos aquilo acontecer. É um aspecto que chama atenção. Foi muito triste. E até hoje, passado quase aí 7 anos, nós não vemos uma mudança naquele perfil que anteriormente se trabalhava dentro do